Livro Pela Fé. Autor Billy Pinheiro. Capítulo 4. A operosidade da fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11:7. No capítulo anterior, vimos o que aconteceu na vida de Enoque. Ele andou com Deus e foi arrebatado. Falamos que nossa experiência também deve se espelhar na de Enoque, pois ele é uma testemunha para nós. Ao olharmos para a vida dele, tiramos lições preciosas. O que enfatizamos foi que, a partir do momento em que recebeu uma palavra profética, ele começou a andar com Deus. Enoque recebeu uma palavra profética, especialmente ao nomear seu filho, certamente guiado pelo Senhor. Vimos que o nome de seu filho Matusalém significa "quando morrer, virá". E de fato, no ano da morte de Metusalém, ocorreu o dilúvio. Deus havia dado essa palavra muitos anos antes, e Matusalém foi o homem que mais viveu na terra. Segundo o registro bíblico, 969 anos. Isso nos mostra a longanimidade de Deus. O Senhor falou a Enoque que viria um juízo, mas esse juízo demorou 969 anos para acontecer. O Senhor nos mostra sua paciência. E hoje, da mesma forma, muitos talvez digam que o Senhor Jesus está demorando para voltar. Mas como Pedro diz em sua segunda carta, ele não está demorando. Ele é longânimo para com todos, querendo que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o amor e a graça de Deus. O Senhor não deseja simplesmente trazer juízo. Ele aguarda que haja arrependimento. O interessante é que Enoque, ao ouvir essa palavra, começou a andar com Deus. Como falamos, se realmente cremos na volta do Senhor, isso também deve nos motivar a caminhar com o Senhor e a exercer nossa fé nessa promessa. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado. Foi pela fé que ele começou a andar com Deus. Ele creu e começou a agir sob essa fé. Fé em ação. Obediência ao plano divino. Agora chegamos ao exemplo de Noé. Ele construiu uma arca em terra firme, um navio em terra seca, numa época em que nem sequer havia chuva, pois o dilúvio foi o evento que inaugurou as estações de chuva. Deus falou que viria o dilúvio, e Noé creu, construindo a arca de acordo com o modelo que Deus certamente lhe mostrou. Imagine isso naquela época, não havia universidades como a UFRJ ou a USP com cursos de engenharia naval. Mas Deus, o engenheiro supremo, mostrou a Noé exatamente como deveria construir aquela arca, e ele a construiu. Se você não conhece a história, saiba que Noé levou 120 anos para construir a arca, com a ajuda de sua família. Durante esses 120 anos, Noé testemunhou e pregou. A Bíblia o chama de pregador da justiça. 2 Pedro 2:5. Ele pregou e testemunhou sobre o que estava por vir. Quais são as lições importantes que devemos observar? A fé de Noé operou algo maravilhoso. Ele ouviu a palavra de Deus, que lhe mostrou coisas futuras, coisas que ainda não eram visíveis. Noé creu nessa palavra e agiu de acordo com ela. Isso é tão maravilhoso. Em Hebreus 4, no início do capítulo, lemos que a palavra que o povo que saiu do Egito ouviu não aproveitou porque não foi misturada com fé. Mas aqui, vemos esses heróis da fé, antes Enoque e agora Noé, misturando a fé deles com a palavra que receberam. Noé fez isso. Recebeu a palavra do Senhor, entendeu o que aconteceria e misturou sua fé com essa palavra. E essa palavra teve proveito para ele, porque construiu a arca, e por meio dela, ele e toda a sua família foram salvos. Deus começou de novo através de Noé. Todos nós somos descendentes de Noé porque ele obedeceu. Quando o dilúvio veio, acabou com toda aquela geração. Mas Noé e sua família foram preservados. A palavra de Deus lhe aproveitou porque foi misturada com sua fé. E essa fé operou salvação, não apenas para Noé, mas também para sua casa. Louvado seja Deus! Como nos dias de Noé, será na volta de Jesus. É importante refletirmos sobre o que o Senhor Jesus falou a respeito de sua volta e do fim dos tempos. Em Lucas 17:26 e 27, Jesus diz: 26 Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. 27 Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio,
e destruiu todos. O que o Senhor Jesus está dizendo é que, próximo à sua volta, os dias serão semelhantes aos de Noé. As pessoas estarão envolvidas em atividades normais: comer, beber, casar-se e dar-se em casamento, levando uma vida rotineira, mas totalmente distraídas da realidade do tempo e do momento que estarão vivendo. E então, assim como no tempo de Noé, virá o juízo. Se lermos apenas esse versículo, pode parecer que Noé ficou em silêncio, construindo a arca sem dizer nada. Mas não foi assim. Durante 120 anos, enquanto construía a arca, Noé pregava a justiça de Deus. Ele era o pregoeiro da justiça. Como diz a palavra do Senhor, 2 Pedro 2,5. A infiltração satânica e a corrupção nos dias de Noé. Qual era o tempo em que Noé vivia? Quero que você preste atenção nisso, porque é o tempo semelhante ao que vivemos hoje. Quando lemos Gênesis 6, podemos entender isso. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas. 2 Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhes agradaram. Gênesis 6, 1 e 2. O que esses versículos nos mostram é um tempo terrível de infiltração satânica na raça humana. Para alguns, isso pode ser um pouco escandaloso de ler, mas é o fato registrado na palavra de Deus. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o que está descrito nesses versos é que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. No contexto do Antigo Testamento, filhos de Deus se refere a anjos, isso mesmo, anjos. No Novo Testamento, somos chamados de filhos de Deus ao crermos em Jesus, mas no Antigo Testamento, essa expressão refere-se aos anjos. Em Jó, por exemplo, vemos que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, e Satanás também foi no meio deles. Jó 2:1. Essa infiltração satânica resultou em uma corrupção da raça humana, criando uma situação híbrida, com o surgimento dos gigantes. Esses gigantes nasceram dessa união entre os filhos de Deus, anjos, e as filhas dos homens. Tanto em Pedro como Judas nos dizem o que estes anjos caídos fizeram, e por isso foram colocados por Deus em prisão eterna. 2 Pedro 2,4 e Judas 1,6 e 7. Quero destacar que esse foi um tempo de terrível infiltração satânica na humanidade, e a palavra de Deus nos alerta que isso acontecerá nos últimos dias. O Senhor Jesus disse que os dias próximos à sua volta será como nos dias de Noé. Podemos ver a degradação moral que está tomando conta do mundo, e as pessoas estão se afundando cada vez mais no abismo. Estão se tornando abertas a toda e qualquer infiltração maligna. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome, na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Gênesis 6, 3 a 5, isso é exatamente o que vivemos hoje. Não há como serem piores os desígnios no coração do homem. Todo tipo de maldade, o tempo inteiro, as pessoas estão pensando em qual maldade podem fazer, e você clama ao Senhor, pedindo que te proteja, que te guarde, porque todo mau desígnio está no coração do homem. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por haver-los feito. Gênesis 6, 6 e 7. A vida de Noé diante de Deus e dos homens, eu acho lindo que vem a seguir. Louvado seja Deus, nós estamos aqui hoje porque ao menos um homem achou graça, favor, diante de Deus. E porque esse homem achou graça diante de Deus, a humanidade não foi destruída. Um homem na terra achou graça aos olhos do Senhor, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis 6, 8 a 10.
Olha só o que o Espírito Santo fez questão de registrar a respeito de Noé. Deixa-me fazer uma observação. Quantos anos Noé viveu na terra? 950 anos. Mas veja que interessante. Às vezes pegamos uma biografia para ler, e o livro pode ter até 1000 páginas sobre a vida de alguém. Entretanto, aqui um homem que viveu 950 anos, e o Espírito Santo resolveu registrar apenas esses 3 versículos, dizendo que era a história de Noé. O que isso nos diz? Nos mostra quais são as coisas que de fato o Espírito Santo valoriza. Com relação a Noé, ele viveu 950 anos, mas a história dele que o Espírito Santo registrou está aqui. Eis a história de Noé. Primeiro, ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, era alguém íntegro na sua geração, a despeito de toda aquela situação complicada, a despeito do ambiente no qual ele vivia ser todo degradado. Ele manteve a sua integridade diante de Deus. Que exemplo para nós! Vivemos dias semelhantes aos de Noé, com degradação em várias áreas. Tudo contrário aos valores eternos. Tudo contrário ao que é de Deus e ao reino de Deus. No entanto, somos chamados a manter nossa santidade e a ser justos e íntegros no meio desta geração. Disse que Noé testemunhou aos seus contemporâneos. Ele era uma testemunha de Deus em sua geração, porque ele havia obtido essa fé diante do Senhor, e sua fé operou essa realidade. Ele era justo entre os seus contemporâneos. O testemunho que o Espírito Santo dá a respeito de Noé, 3 coisas apenas que o Espírito Santo fez questão de registrar, como que nos dizendo: Noé viveu 950 anos. Mas são essas 3 coisas que compõem a sua história e que permanecem. Às vezes, nós podemos estar preocupados em fazer tantas coisas, correndo para lá e para cá. Mas veja, são poucas as coisas que Deus deseja de nós. E aqui o Espírito Santo nos lembra, através do exemplo de Noé, 3 coisas. Ele era justo e íntegro, andava com Deus e gerou filhos. Se trouxermos isso para a nossa vida, não quer dizer que ter filhos seja apenas no sentido biológico. Pode até ser que essa seja a vontade de Deus para a sua vida, que você se case e tenha filhos biológicos. Mas eu creio que aqui aponta para nós a questão de termos filhos espirituais, ou seja, de falarmos de Jesus para as pessoas, testemunharmos e ganharmos pessoas para o Senhor, sermos íntegros, justos, andarmos com Deus e termos filhos espirituais. Essa é a história de Noé, que deve também ser a nossa história. Em 2 Pedro 2,5 diz: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Aqui está dando um testemunho para nós. Em Gênesis, nós não percebemos isso, mas agora o Senhor inspirou Pedro, pelo Espírito Santo, a dizer que Noé era um pregador da justiça, enquanto ele estava ali no seu labor, fazendo aquilo que ele creu ser de Deus, que era a vontade do Senhor. Ele era pregador da justiça. Você imagina? Ele passou 120 anos construindo aquele navio. Certamente eu penso que, em alguns momentos, ele pode ter começado a duvidar. Será que é isso mesmo? Será que estou fazendo a coisa certa? Porque o mundo inteiro ao redor dele, primeiro, nunca tinha visto chuva. E segundo, nunca tinha visto um navio, especialmente uma arca daquele tamanho que ele estava construindo. Ele e sua família estavam ali juntos, trabalhando nisso todos os dias. As pessoas certamente iam até lá caçoar deles, rir, e Noé aproveitava aquela oportunidade para pregar a justiça de Deus, dizendo: Olhem, estou fazendo isso porque vem um juízo de Deus, arrependam-se. Mas olhe que interessante. Ele ficou 120 anos pregando e nenhuma pessoa se arrependeu. Porque se alguém tivesse se arrependido, teria lugar para ele na arca. Mas ninguém o fez. Não é terrível isso? Às vezes, fico muito frustrado. Às vezes você prega, prepara a palavra, tem toda a sua vida espiritual e parece que o resultado foi tão pequeno. Para mim, Noé foi esse pregador. Talvez no nosso conceito, um pregador totalmente frustrado, porque ele pregou e só a sua família entrou com ele na arca. E ele pregou por 120 anos. Às vezes ficamos tão desanimados quando estamos laborando, pregando a palavra, exercitando a nossa fé, instruindo outros, e o resultado parece que não vem. Louvado seja Deus! Outras vezes,
há muito resultado. E conseguimos ver pessoas recebendo a palavra. E muitas dessas vezes, para quem está pregando, pode parecer muito difícil, principalmente enquanto não se vê o resultado. Mas aqui, vemos que a questão não é propriamente o resultado. O que importa é que Noé estava ali fazendo a vontade de Deus. O resultado era com Deus. Se as pessoas se arrependessem ou não, era problema delas. Mas Noé estava sendo fiel em transmitir a palavra do Senhor, em proferir a palavra de Deus. Deus deu uma oportunidade para aquela geração má e perversa. O Senhor falou, pregou ali através de Noé e deu essa oportunidade, que durou 120 anos. Já mencionamos que desde Enoque, que também profetizou, até Noé, aquela geração ouviu o anúncio de um juízo que viria. Foram 969 anos até que o juízo de Deus viesse. E Noé pegou esse período final desses 969 anos. Lembra da profecia que dizia: quando Matusalém morrer, virá o juízo? Pois bem, quando Matusalém nasceu, começou a contagem desses 969 anos até que o juízo de Deus viesse. Nos últimos 120 anos, Deus colocou Noé para preparar aquela arca, e ele ficou pregando durante todo esse tempo. Louvado seja Deus! Essa é uma fé que opera. Se a sua fé opera, é assim. Você crê, então você fala. Você crê, então você age de acordo com a fé que você tem. Eu e você precisamos fazer isso. Você lê a palavra de Deus. Crê naquilo que está escrito. Mistura sua fé com aquilo que está escrito. E então, age. Você obedece. O que aconteceu com Noé? A fé dele operou, e isso resultou em obediência. O que ele fez? Ele fez aquilo que Deus mandou. Perceba, Noé foi um construtor, e esse foi o seu testemunho. Ele construiu a arca. Apenas aqueles que estavam envolvidos no trabalho encontraram refúgio na arca, e olha que detalhe interessante. Somente aqueles que estavam trabalhando na construção da arca encontraram refúgio contra o juízo de Deus. Isso nos chama a atenção. Se estivermos envolvidos no trabalho que Deus mandou que fizéssemos, isso é proteção para nós. Não vamos ficar distraídos neste tempo do fim. Faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Há coisas que Deus já pediu para todos nós, Igreja do Senhor. Ide, portanto, e fazei discípulos. Isso é algo que precisamos fazer. Testemunhar nesta geração. Falar do Senhor. Estar envolvidos em nos edificar mutuamente. Você precisa fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, onde você mora, onde você congrega com os irmãos. Você tem a responsabilidade de fazer a obra de Deus no sentido de nos edificar mutuamente, permitindo que Deus use você com os dons que Ele te deu. Além disso, você vai testemunhar para aqueles que são incrédulos sobre o amor e a graça de Deus, não importando se eles vão aceitar ou não. Você faz isso porque está exercitando a sua fé naquilo em que você creu, no evangelho que você abraçou. Todos os que construíram a arca entraram nela. Apenas 8 pessoas. Noé e mais 7. Somente aqueles que estavam envolvidos no trabalho entraram na arca. As únicas pessoas admitidas. Que lição para nós! Eles aproveitaram o refúgio de Deus. Eu estou aqui me segurando para não entrar nos aspectos escatológicos do capítulo 11 de Hebreus. Por trás de tudo isso, o Espírito Santo nos deu dicas, informações escatológicas sobre como as coisas acontecerão no fim. Enoque é um tipo da igreja que será arrebatada, e Noé é outro tipo também escatológico. Todos os personagens de Hebreus 11 nos apontam para várias questões escatológicas, mas o fato é que aqui está dizendo que aqueles que trabalharam, aqueles que estavam ali empenhados, obtiveram refúgio, foram os únicos. O resto, ninguém participou. Ninguém entrou naquela arca. Todos foram destruídos. A salvação de toda a família de Noé, em Gênesis 7:1, nos é dito algo maravilhoso. O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Louvado seja Deus. Noé trabalhou na arca e, pela sua fé, foi operoso, fez aquilo que Deus estava mandando fazer, e no final, o próprio escritor de Hebreus afirma que ele construiu uma arca para a salvação da sua família. Na realidade, ele estava construindo a arca
não apenas para a sua família, mas no final ela serviu para a salvação da sua casa. E Deus disse a ele: entre na arca, você e toda a sua família, todos os 7 que estavam com ele. Por quê? Porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha que tremendo! Ele foi um homem que governou bem a sua casa. Era o chefe da sua casa. Mas além disso, teve uma atitude correta com Deus. E por isso Deus salvou a sua família. Veja que coisa interessante para nós, que somos pais. A nossa atitude, a nossa vida pode trazer benefícios para os nossos filhos. Você, que é pai ou mãe, saiba disso. A família entrou na arca não devido a todos serem justos. Tampouco foi porque a família tinha crido. Mas aqui está claro que Deus está dizendo: porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Quando Paulo e Silas estavam na prisão porque estavam pregando o Evangelho, naquela noite em que testemunharam ao carcereiro, ele perguntou: o que eu tenho que fazer? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Atos 16, 31. E naquela mesma noite, a casa dele também creu. Perceba, Deus vai agir de tal forma na família daqueles que temem ao Senhor, para que essa família também seja salva. Claro que o seu filho não será salvo automaticamente porque você crê em Jesus, ele também precisará crer. Mas o fato é que Deus vai mover as coisas de tal maneira que essa pessoa da sua família também alcançará a salvação. Foi a justiça de Noé que beneficiou sua família. E isso é algo maravilhoso para nós. Um irmão já disse: se você está tendo dificuldade com seus filhos, certifique-se de que seu relacionamento com Deus seja tal que recomende sua família a Ele. Não é maravilhoso isso? Nós temos o direito de reivindicar a salvação da nossa família. Temos esse direito porque o Evangelho é para o indivíduo, mas também para a família. Vemos isso o tempo todo. A salvação das famílias. O Senhor quer salvar não apenas você, individualmente, mas também aqueles que Deus colocou ao seu lado, sua família. Achando graça diante de Deus, aqui vemos isso em Noé. Ele encontrou graça diante de Deus, sendo um homem justo e íntegro aos olhos do Senhor. Qual será o nosso caminho? Quero te encorajar a olhar para a história de Noé conforme está registrada. Qual foi a trajetória de Noé? Está escrito: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Porque me arrependo de os haver feito, porém Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 6, 7 e 8. Isso é o mais importante para mim e para você: encontrarmos graça aos olhos de Deus. A história de Noé nos diz que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Seja também justo e íntegro pela graça de Deus, em meio a esta geração má e perversa. Noé andava com Deus, assim como Enoque havia andado. Da mesma forma, ande com Deus, entre em acordo com Ele, inicie uma amizade sincera com o Senhor, caminhe em sua presença e tenha prazer nele. Noé gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Que Deus nos conceda a graça de gerar filhos espirituais e que a nossa fé seja uma fé atuante. Foi o que Paulo disse aos irmãos de Tessalônica, lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm. 1 Tessalonicenses 1:3. Que a nossa fé seja sempre operosa. Perguntas para reflexão. 1. De que maneira o exemplo de Noé, ao construir a arca durante 120 anos, nos ensina sobre perseverança e obediência à palavra de Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos. 2. Jesus afirmou que, próximo à sua vinda, viveremos tempos como os de Noé. O que mais você percebe no tempo atual que se assemelha à época de Noé? Como podemos nos preparar espiritualmente para os desafios que estes últimos dias nos reservam? 3. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. O que isso significa para nós hoje, em tempos semelhantes ao que ele viveu, numa geração má e corrupta?